Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o The Witches, As Bruxas, de Roald Dahl. Como eu falei no vídeo que saiu ontem no canal, Roald Dahl foi um grande escritor para crianças que nasceu no país de Gales em setembro de 1916 e agora, no setembro de 2016, foi comemorado o centenário de 100 anos do autor. The Witches ganhou uma adaptação muito popular para os cinemas, que é conhecida aqui no Brasil como Convenção das Bruxas, um dos filmes que eu mais amava assistir quando era criança, apesar de particularmente aterrorizador, porque sabemos que as bruxas têm como objetivo principal ir atrás de criancinhas. Elas fazem coisas horríveis com as crianças, elas as transformam em ratos, elas prendem as crianças em quadros. Eu sempre achei aquilo extremamente perturbador quando no comecinho a avózinha de Luke começa a contar pra ele, né, porque a avó é uma das únicas pessoas que acredita nas bruxas, que já teve um embate com as bruxas, então ela conta para o seu neto para que ele esteja sempre cuidadoso em relação às características peculiares das bruxas que ninguém mais sabe. Então o Luke desde criança consegue observar certas coisas para poder identificar possíveis bruxas. E quando ela conta aquela história de um garotinho que desapareceu e depois apareceu dentro do quadro de sua casa, e com o passar dos anos essa garotinha foi crescendo dentro do quadro, isso é completamente bizarro, gente. E uma criança assiste esse filme achando muito divertido. Eu tiro por mim porque eu achava demais, mas assim, com esse olhar mais adulto eu paro pra pensar o quanto isso é perturbador. Então, em The Witches nós temos uma história bem similar àquela do filme. Traz o Luke, que logo no comecinho perde o pai e a mãe num acidente. Ele então é criado pela avó e ela está passando por um problema de saúde e resolve passar as férias em um grande hotel ali na Inglaterra e leva o Luke com ela. E é neste hotel que o Luke vai ter um grande embate com a rainha de todas as bruxas, porque neste hotel está acontecendo uma grande reunião das bruxas. Eu comentei no vídeo anterior que uma das características do Roald Dahl que o tornaram tão famoso em relação a escrever diretamente para crianças era justamente não subestimar as crianças. Então acho que talvez algumas pessoas parassem para pensar no quão perturbador seria trazer essas bruxas tão medonhas, transformando as crianças em ratos, que é o que elas fazem no filme. Elas oferecem chocolates envenenados. E é justamente isso que acontece com o Luke, ele se torna um rato. Isso não é um spoiler, tanto por conta do filme, por acontecer relativamente logo na história. Tá até aqui na capa, olha só, o ratinho. E só que este livro tem uma característica mais perturbadora ainda, porque ele tem algumas coisas levemente diferentes em relação ao filme, especialmente o final. Eu vou deixar no ar aí o que seria, mas eu achei mais chocante, assim, para uma criança, algumas coisas que acontecem neste livro, apesar do filme quase chegar lá. Engraçado que eu, como criança, não me sentia aterrorizada com a Convenção das Bruxas. Eu adorava aquela aventura do Luke, né, tentando lutar com as bruxas. Eu acho que talvez fosse justamente isso que o Roald Dahl enxergasse. Ele não enxergava como uma criança ia ficar com medo disso, ele enxergava como uma criança ia achar super divertido. E iria querer mergulhar nesta aventura sozinha num hotel, apenas com sua avó e várias bruxas ao redor, e ela tentando escapar e tentando vencê-las. Eu gosto muito das características das bruxas neste livro, o quanto elas conseguem se disfarçar, bem parecido com o que a gente vê nos filmes, aquele negócio horrível, né, quando elas realmente tiram a máscara e mostram quem elas realmente são. O livro é divertido, o personagem principal, o Luke, é carismático, ele é um bom garoto, ele se importa com sua avó, então tem também essa relação entre família, apesar dele sofrer uma grande perda no início, mas a avó dele está ali para ajudá-lo. Se tem uma coisa que o Roald Dahl ensina neste livro para qualquer criança é não aceitar doces de estranhos, né, como bem sabemos. Apesar do final particularmente perturbador, né, na minha visão já agora mais velha, quem sabe como é que uma criança irá encarar isso, já que na minha visão de criança, o final que eu enxergava no filme era um final diferente, né? Então eu sei como eu enxerguei minha vida inteira. De qualquer forma, é um livro extremamente gostoso, com aquela característica bem própria do Roald Dahl, né? Que é falar diretamente para crianças numa história com aventura e numa história interessante sobre bruxas. O mundo bruxo que eu conhecia quando eu era mais nova, né? Dessas bruxas malvadas, que depois foi modificado com a minha visão aos 13 anos de Harry Potter, que todo mundo passou a querer ser bruxo também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Ontem nós falamos sobre a Fantástica Fábrica de Chocolates. Hoje nós falamos sobre o Convenção das Bruxas, The Witches. O livro também está disponível para venda aqui no Brasil. Esta minha edição é uma edição importada, eu comprei há alguns anos, é da Penguin também. A que eu mostrei ontem também era da Penguin, só que essa é uma edição diferente. Essa é ilustrada pelo Quentin Blake, que era o ilustrador mais famoso, sempre ilustrava os livros do Roald Dahl. Vem com várias ilustrações muito legais.
Olha só, essa aqui, como vocês podem ver, é a Rainha das Bruxas. Essa é aquela famosa parte em que elas vão todas tirando a peruca e os disfarces. Olha que legal. É um livro super rápido de ler, muito fácil. Essa edição em inglês também está disponível para venda. Aqui no Brasil, o livro se chama As Bruxas, né? A tradução bem literal, The Witches. E eu vou deixar aqui embaixo os links para venda. Caso vocês queiram ler inglês e testar o inglês de vocês, é bem fácil o nível, porque é um livro voltado para crianças. Então, é bem acessível também. É isso, espero que vocês tenham gostado e amanhã conversamos mais uma vez sobre outro livro do Roald Dahl, neste especial aí de Dia das Crianças com os livros de Roald Dahl, que neste caso vai ser o Matilda, um dos filmes que eu mais amava assistir quando eu era criança. Não esqueçam de curtir aqui embaixo o vídeo, caso tenham gostado, se inscrevam no canal. Beijos e até amanhã!